Pessoal, eu quero trazer um outro tema aqui também, colocar sobre o debate de vocês. Eu já percebi que o negócio vai pegar fogo hoje aqui nessa. É para arrematar a sexta-feira com a energia lá em cima, né? O Tribunal Superior Eleitoral vai escolher o novo presidente no próximo dia 7 de maio. O plenário vai votar em urna eletrônica para escolher quem vai suceder Alexandre de Moraes. Há uma grande expectativa de que seja já a ministra Carmen Lúcia. Atualmente ela é vice-presidente da corte. Aí o Cássio Nunes Marques deve assumir a vice-presidência e os nomes serão oficializados depois do resultado da votação. Quem deve assumir o lugar de Alexandre de Moraes na vaga, e não na presidência, mas na vaga, é o ministro André Mendonça. E por isso que há uma mudança que é considerada interessante e intensa nessa composição em termos de ministros que costumam ter, né, votos parecidos para ministros que costumam divergir, a exemplo do que acontece com o Nunes Marques e também André Mendonça. Como é que vocês entendem e analisam essa nova composição para o Tribunal Superior Eleitoral num ano muito importante de eleições municipais e de uso da tecnologia e tentativa de controle também do uso dessa tecnologia para as campanhas eleitorais, hein, Gustavo Segré? O perfil dos ministros vai ser diametralmente oposto ao que hoje. Hoje temos um ministro Alexandre de Moraes que tem muita exposição pública, é confrontativo, faz algumas observações que estão sempre na questão de 50% apoiando, 50% reprovando. Carmen Lúcia tem um perfil muito mais baixo, me parece que vai ser um TCE mais para dentro. O André Mendonça é uma pessoa que diz ser... Carmen Lúcia é mais cautelosa, né, nas manifestações. Muito mais, é mais... Mais restrita. Não tem tanto holofote. E hoje o TCE precisa um pouco menos de holofote, sobretudo pela situação em que hoje o contexto nacional... Hoje saiu, por exemplo, uma manifestação de um deputado da Comissão Europeia que está preocupado com as questões do que foi todas as ações do TCE. Sim. Então, estamos falando, Europa preocupado, Estados Unidos já preocupado, a América Latina em termos de fiscalização de perfis, derrubada de perfis. Muitas coisas que estão meio que no limite. Ferramentas utilizadas para, de alguma forma, e eu acho que isso está começando. Na minha opinião, isso está começando. Então, tirar de alguma maneira esse holofote do TCE pode favorecer a muita coisa. A Carmen Lúcia é muito mais reservada nas suas declarações. Me parece que vai ser mais dentro de, eventualmente, um processo. Toda a questão de inteligência artificial, hoje já tem, por exemplo, algumas das plataformas mais conhecidas mundiais que vão a identificar que determinado conteúdo tem inteligência artificial, com o qual a pessoa que está vendo não precisa regulamentar nada, não precisa questionar nada, não precisa censurar nada e não precisa colocar nenhuma lei. É só uma indicação da rede, da plataforma que diga esse conteúdo tem inteligência artificial. Pronto. Resolvido. Então vai ser me parece, uma volta a um TCE mais de menor perfil público. Ô Felipe Monteiro, você entende que o Tribunal Superior Eleitoral assumiu nos últimos anos uma posição muito voltada aos holofotes, muito na iniciativa de aparecer de alguma forma e que isso pode se alterar com essa composição que está por vir? Eu não acho não, Cine. Eu te falo por quê. A Justiça Eleitoral... o único país que tem é o Brasil, né? Então, naturalmente, as pessoas têm um pouco de desconhecimento sobre a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral no Brasil tem tanto o poder julgador, né, jurisdicional, quanto o poder regulamentador. Ele regula as eleições. Então, quando o pessoal fala que o TSE, de certa forma, tem uma ingerência nas eleições, é óbvio. Se ele tem o papel de regulamentar as eleições, é óbvio que tem gerência nas eleições. E é óbvio também, né, que todos os assuntos conflitantes sobre as eleições, né, acabam chegando na alçada do TSE para decidir. Então, faz parte do nosso sistema jurídico, faz parte do nosso ordenamento jurídico, né, esse protagonismo do TSE nas eleições. É assim porque a legislação é dessa forma, né? Então, é indiferente se mudar membros do TSE, é indiferente se mudar um integrante do TSE. Vai ser sempre dessa forma, né? Então, as pessoas que falam que, nossa, vai tirar um ministro e vai tirar do TSE o holofote, não é verdade, pelo contrário, né? O TSE vai continuar regulamentando as eleições, inclusive a questão das mídias sociais, né, está sendo discutido, já foi discutido, na verdade, nas eleições desse ano, né, o regulamento pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o TSE exerce o protagonismo, seja quem for o membro que compõe o TSE.
Ô Gani, você entende que não há mudança nenhuma, que o TSE tem uma atuação tão técnica que, independentemente do ministro que entre, o trabalho será o mesmo, só mudam as pessoas e não a maneira como lida-se com os temas que chegam até lá? Claro que não, porque quem toma decisões, até onde eu sei ainda, são seres humanos, né? E o TSE é formado por seres humanos. E tanto é verdade que se a gente pegar na última eleição, o que aconteceu na última eleição em relação à liberdade de expressão, comparativamente a todas as outras eleições, foi algo muito diferente. Não houve precedente no que aconteceu em relação à última eleição. Tanto é verdade que a própria ministra Carmen Lúcia, de maneira envergonhada, ela faz um discurso falando o seguinte: somos totalmente contra a censura, mas, mas, envergonhada. Nesse caso. Mas nesse caso estamos fazendo uma inibição temporária. Ela falou assim, em outras palavras, ela falou assim, estamos, e não estou aqui entrando na motivação, estamos abrindo um precedente para a censura. É isso que ela falou. É isso que ela falou. E isso deixou uma marca muito ruim, porque desordem informacional... Você é advogado, Pepe? O que é desordem informacional? O fato é verdadeiro e a conclusão é falsa. Que loucura é essa, Pepe? Isso não tem lógica do ponto de vista jurídico e não tem lógica do ponto de vista da lógica. O fato é verdadeiro, mas a conclusão pode ser falsa. Cada um tem a sua conclusão. Isso é uma invenção. O que te faz discordar dele, Pepe? Não, uma coisa que eu acho engraçada é o seguinte, né? Existe os macaquinhos, né, brasileiros, né, que olham para os Estados Unidos e querem que o Brasil tenha um sistema jurídico dos Estados Unidos. Eu até acho que sou a favor, né? Recentemente, os Estados Unidos condenou a pagar $1 bilhão um jornalista americano que fazia fake news nos Estados Unidos. Eu digo uma coisa para você, né? Se falar para essas pessoas, por exemplo, que tiveram a conta suspensa, que preferiam ter a conta suspensa ou pagar $1 bilhão, com toda certeza ia preferir ter a conta suspensa do Twitter e outros meios de comunicação. E aí tem uma questão que eu queria colocar... Ele não está falando que é fake news, ele falou que o fato é verdadeiro. O fato é verdadeiro, mas a conclusão é falsa, isso não é fake news. Fake news não é crime, que você é advogado, você sabe disso. Isso tem uma questão que eu queria colocar aqui, né? Eu até acho, né, que o Tribunal Superior Eleitoral, o STF, né, tem que ter decisões mais transparentes, né? Eu também acho, né, que o STF e o TSE diversas vezes tomaram decisões ilegais, inconstitucionais e arbitrárias. Claro que eu acho, faz parte. A nossa justiça... Não faz parte. Não faz parte. Desculpa. Arbitrário faz parte. Como faz parte? Então vou te dar um dado concreto para vocês dois aqui que não sabem, né? A nossa justiça no Brasil, ela falha, né? Tanto é que 30% das pessoas que estão presas hoje em dia já deveriam estar soltas. Tem diversas pessoas que estão sendo presas de forma ilegal, inconstitucional. Ou seja, a falhabilidade da justiça, inclusive, é um dos argumentos que os juristas usam contra a pena de morte. Se a justiça falha, então, por si só, não dá para ser a favor da pena de morte. Ou seja, como vocês mesmos falaram, que quem está por trás da justiça são seres humanos, e seres humanos falham, então é da natureza da justiça falhar. Mas por que falhou? Falha para um lado? Não, mas a liberdade de expressão foi algo muito marcante. Nunca tinha sido. Nunca tinha sido. Foi marcante na eleição de 2022. E o TSE, ao longo dos anos, teve um comportamento exemplar em relação a isso. Exemplar, Filipão. Mas em 2022, marca com uma censura. Você não podia falar que fulano era amigo do Maduro, você não podia trazer casos de corrupção. Nada disso era permitido. Era reescrever a história. Bom, isso é contra a liberdade de expressão. Você é um cara que defende liberdade de expressão, Pepe? Mas liberdade de expressão não permite você falar tudo o que você quer, a hora que você quer. Mas não, mas você está fazendo fatos. E uma coisa... Você não tá caluniando. E esse exemplo que você coloca aí mostra a doença que é o nosso processo eleitoral. Ao invés de discutir propostas, discutir projeto do Brasil, fica discutindo quem é amigo de quem. Mas agora que você coisa pequena, vai ser esse juiz... Peraí, você vai ser esse juiz da verdade, dizendo o que as pessoas devem falar ou não, Pepe? Eu não, sou juiz de nada. Vai lá, Gustavo Segré. A situação é tão grave de verdade. É só pegar qualquer uma das redes sociais e verificar algumas palavras que em lugar da A coloca 4, que em lugar do F coloca 4. Por que isso? Porque as pessoas têm medo.
não se manifestam, tem medo. E aí você tem outra questão, nessa data que muito bem mencionou Alan Gani, a ministra Carmen Lúcia falou que ia ser até 31 de outubro, só que não falou qual ano. Então, pode ser esse ano, pode ser o ano que vem. A censura está, gente. Estados Unidos fala disso, Europa fala disso, América Latina fala disso. A única gente que não fala disso é aqui, mas lá fora todo mundo. E quem fala disso? Aquele que padece. Aquele que não padece não vai falar, vai dizer não, é uma sensação, é uma questão de percepção relativa. Não, não é relativa não. Eu tive contas censuradas, gente. Não. E a maioria das pessoas que colocava alguma posição contrária na campanha ou no governo tem medo de falar. Temos que falar com todas as palavras. É isso, sim. Então agora, com o TSE, com uma nova modificação, esperamos, oremos, que não tenhamos esse tipo de situação. Vamos lá, vou dar mais um espaço para você, Gani, e para você, Pepe. Vai lá, Gani, arremate. Olha, eu vou arrematar com um caso pessoal. Eu mencionei um fato que um político era amigo do Maduro, do Ortega, e eu recebi uma carta dizendo que eu não podia falar isso. Se isso não é censura prévia, eu não sei mais dizer o que é censura prévia. Fala, Pepe, vai lá. Mas e tem uma questão que é importante discutir, né? O judiciário, ele só entra nessa questão porque, infelizmente, parte da população é contra a regulação das mídias sociais. Eu sou a favor de uma regulação das mídias sociais que exponencializa a liberdade de expressão. Eu vejo meus amigos de direita, por exemplo, que tem a conta cancelada, que fica no shadow ban, né? Eu já fiquei e sem saber por que fica. Por que acontece isso? Porque ou a pessoa está sob a alçada das redes sociais, aí a rede social decide se a pessoa fica ou não fica no shadow ban. Uma pessoa, um adolescente com espinha no rosto na Califórnia, que muda o algoritmo, consegue fazer isso, né? Olha o poder dessas mídias sociais. Ou o poder judiciário. Então nós temos que discutir de forma efetiva como que a gente exponencializa a liberdade de expressão por meio de uma regulação adequada às mídias sociais. Sem isso, vocês podem chorar à vontade. Fique à vontade para chorar. Pessoal, 4h32, quem nos acompanha pela rádio vai para um rápido intervalo, tá? Nas outras plataformas seguimos. Arremate, Segré. Por favor, hoje, não é de ontem, de semana passada, hoje eu coloquei um vídeo criticando um ministro. Eu não posso turbinar essa publicação. A rede social não me permite turbinar essa publicação. Eu fiz uma paródia criticando gente do governo, não posso turbinar essa publicação. Mas eu posso turbinar, por exemplo, uma crítica para o Bolsonaro. Aí me deixam. É grave. É muito grave. Então, é grave. Como vamos regular a mídia, Segré. Vamos regular a mídia. Regular não. Transparência no algoritmo, transparência porque algumas pessoas podem ou não podem publicar posts sobre determinadas pessoas. E isso só dá por meio de transparência. E transparência dá por meio da regulação. Nas redes sociais, a gente não ouvia falar que, e na mídia também, o impeachment da Dilma foi golpe? Eu acho um absurdo. Eu acho que não teve golpe nenhum, muito pelo contrário. Conduzido pelo Congresso, com supervisão do Supremo, etc. Apoio popular e tudo mais. Mas eu acho que as pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem, mesmo que seja besteira. Sim. Mesmo claro. Esse é o ponto. Eu concordo com você, falar, Gani. Você não pode falar que não foi golpe. Eu concordo com você, estou na mesma página. Né? Eu sou a favor daquele mercado de ideias, né? Ah, que bom. Quanto mais ideias fluírem... Então você tinha que desde o início ter concordado com a gente. Não, é diferente. Quanto mais ideias fluírem na sociedade, né, aquelas ideias ruins naturalmente caem. E as ideias boas prevalecem. Isso. O problema é que nem sempre, né, esse é o problema, por isso que a jurisprudência da Corte Americana está mudando um pouco, porque a Corte Americana era favorável a esse mercado de ideias. Porque, às vezes, infelizmente, a notícia falsa e a mentira prevalece sobre a verdade.